Olá, hoje é quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Eu sou Renata Krieger e você ouve agora o boletim de notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. CPI da pandemia conclui trabalhos e pede o indiciamento de Bolsonaro. Preços de combustíveis geram protestos no Equador. Estados Unidos mudam postura e criticam Israel por assentamentos. 6 meses após ter sido criada, a CPI da pandemia encerrou seus trabalhos nesta terça-feira. Um comitê de 11 senadores aprovou por 7 votos a 4 o relatório final de cerca de 1.200 páginas que pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por vários crimes comuns, além de crimes de responsabilidade e contra a humanidade. Ao todo, o texto propõe a punição de 80 alvos. 78 pessoas e 2 empresas. O relatório final da CPI detalha como a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia contribuiu para o descontrole sanitário e o alto número de óbitos pela doença no Brasil. O país tem a 7ª maior taxa de mortalidade pela Covid-19 no mundo. A última sessão da CPI também aprovou novos requerimentos que miram Bolsonaro após o presidente ter associado falsamente as vacinas contra a Covid-19 ao risco de desenvolver AIDS durante uma live transmitida em redes sociais na quinta-feira passada. A live foi excluída por Facebook, Instagram e YouTube. Um dos requerimentos determina que a CPI apresente ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre fake news, uma medida cautelar pedindo que Bolsonaro seja proibido de se manifestar em redes sociais e seja obrigado a se retratar sobre a associação de vacinas e AIDS. A comissão também aprovou a queda do sigilo telemático de Bolsonaro sobre seu uso de redes sociais do Google, Facebook e Twitter de abril de 2020 até o momento e solicitou que os dados sejam enviados ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República. Por fim, a CPI aprovou o envio de uma proposta legislativa para regulamentar o crime de genocídio na legislação brasileira e a cooperação do país com o Tribunal Penal Internacional de Haia. O projeto será analisado inicialmente pelo Senado. Senadores da CPI pretendem entregar pessoalmente, ainda nesta semana, cópias do relatório ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que foi indicado por Bolsonaro. Cabe a eles e a outros órgãos decidirem se levam adiante a investigação e a responsabilização do presidente e das outras pessoas e empresas apontadas no relatório final. Pelo menos 37 pessoas foram presas nesta terça-feira no Equador após a realização de manifestações e greve nacional no país. O porta-voz do governo equatoriano, Carlos Gijón, disse que as detenções ocorreram porque os manifestantes fecharam 6 estradas que foram depois reabertas pela polícia. De acordo com o artigo 346 do Código Penal Orgânico Integral, o bloqueio de estradas é punível com pena de 1 a 3 anos de prisão. Milhares de equatorianos foram convocados nesta terça por organizações sociais e sindicais para protestar contra as reformas trabalhista e tributária que o governo do presidente Guillermo Lasso pretende realizar, assim como o aumento progressivo dos preços de combustíveis e a aparição do nome do presidente no escândalo Pandora Papers. Na semana passada, Lasso suspendeu os aumentos mensais dos preços dos combustíveis que eram aplicados desde 2020, atendendo à pressão de grupos indígenas e outras organizações. Contudo, ele ordenou um aumento fixo de até 12% nos valores da gasolina e do diesel, que, segundo ele, serão agora congelados. A medida não agradou a grupos sindicais e outras organizações que vinham pedindo uma redução nos preços dos combustíveis e exceções para setores duramente atingidos pela pandemia de Covid-19. Fontes da Casa Branca, em Washington, disseram nesta terça-feira que o governo americano está muito preocupado com a construção contínua de assentamentos israelenses na Cisjordânia. A declaração do porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, reflete uma mudança de postura dos Estados Unidos em relação à política realizada pela administração do antecessor do presidente Joe Biden, Donald Trump. A administração Biden vem alertando repetidamente Israel para que pare as construções nos territórios palestinos ocupados.
O autor de novelas Gilberto Braga morreu aos 75 anos nesta terça-feira. Segundo seu sobrinho, o autor estava internado desde o último dia 22 de outubro após uma perfuração no esôfago. Posteriormente, foi constatada infecção generalizada. O novelista é considerado um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira e criou muitos personagens emblemáticos, sobretudo vilões, como Odete Roitman na novela Vale Tudo, de 1988. Braga também foi um dos responsáveis pela divulgação internacional das novelas brasileiras. A novela Escrava Isaura, de 1976, da TV Globo, foi vendida para diversos países, incluindo Alemanha, China, Cuba e Rússia. Mais informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.